Shalom Aleichem, seja bem-vindo ao comentário semanal da Parashá. Hoje começando um novo livro da Torá, o livro de Devarim, Deuteronômio. Então, seja muito bem-vindo, espero que você goste. Não deixe de compartilhar, de curtir. Também deixe um comentário, deixe a sua pergunta e qualquer sugestão. Estamos abertos aí a novas ideias. Deus te abençoe. Nesta semana, iniciamos a leitura do quinto e último livro da Torá, Devarim, que é conhecido como Mishneh Torah na literatura rabínica, pois trata-se de uma revisão da Torá. Seu conteúdo consiste nos discursos proferidos por Moshe ao povo judeu durante as últimas 5 semanas de sua vida, enquanto eles se preparavam para entrar na terra de Israel. Neles, Moshe explica e comenta muitas das leis já concedidas anteriormente, bem como aquelas que são mencionadas aqui pela primeira vez. Ele também os adverte continuamente a permanecerem vigilantes e fiéis às leis e ensinamentos de Deus. A Parashá Devarim começa com uma repreensão velada por Moshe, referindo-se aos pecados e rebeliões ocorridas nos 40 anos anteriores. Ele, então, prossegue relatando vários dos eventos ocorridos com o povo judeu no deserto, lançando uma nova luz sobre as narrativas anteriores da Torá. Moshe mencionou a falha dos espiões em sua missão, e devido à falta de fé do povo, Deus condenou toda a nação a vagar no deserto por 40 anos, durante os quais a geração do Êxodo veio a falecer. Moshe então discute a conquista da margem leste do rio Jordão pelos filhos de Israel. A porção da Torá termina com as palavras de encorajamento para o sucessor de Moshe, Yehoshua. Olhe para isto. São palavras que podem ser exclamadas ao nos depararmos com algo novo ou diferente. Assim, a frase de abertura da nossa Parashá: estas são as palavras que Moshe falou a todo o povo judeu, vem nos ensinar que as palavras da Torá devem sempre ser encaradas como algo novo e excitante. Tal como dizem os sábios, elas devem ser novas aos seus olhos todos os dias. No entanto, mudar a maneira com que pensamos e agimos a ponto de genuinamente adotarmos uma nova abordagem é, de fato, um milagre. Pois se a definição de milagre é uma mudança sem precedentes na natureza, então uma perspectiva totalmente nova da Torá e do serviço divino também representam uma mudança sem precedentes na nossa natureza, um milagre pessoal. A fim de nos ajudar a realizar esta maravilha diariamente, Deus nos concedeu o presente do sono. À primeira vista, dormir parece uma total perda de tempo, pois como o propósito da criação avança enquanto estamos deitados na cama? Por que Deus nos incumbiu da missão de melhorar e aperfeiçoar o mundo apenas para nos debilitar com a necessidade de passar uma significativa parte do dia fora de ação? A verdade, no entanto, é que Deus fez com que precisássemos dormir por uma razão. Pois, depois de uma noite de sono, a pessoa se sente nova e capaz de se libertar das limitações do dia anterior. Assim, como Deus queria que as palavras que Moshe falou a todo o povo judeu fossem como novas aos seus olhos todos os dias, Ele criou em nós um mecanismo que torna o milagre da mudança de nossa natureza um pouco mais fácil. De que maneira o livro de Devarim difere dos livros anteriores de Moshe? Deus, na verdade, não ordenou a Moshe a dizer o livro de Devarim. Moshe o fez por iniciativa própria, conforme os sábios ensinaram. Assim o livro começa. Estas são palavras que Moshe falou, como querendo dizer que deste ponto em diante, Moshe não escutou tais palavras diretamente de Deus. Mas isso não indica que as palavras de Moshe não foram inspiradas por Deus. Mas afinal,
o que Moshe disse ao povo judeu em Devarim? Palavras de repreensão. Uma vez que todos os lugares onde eles despertaram a ira de Deus estão listados aqui, mas por respeito ao povo judeu, Moshe foi vago em suas palavras e somente aludiu aos seus pecados ao mencionar os lugares onde eles aconteceram e não os pecados em si. Então, para cada local citado por Moshe, existe um pecado atrelado a ele, cometido pelo povo de Israel. No deserto, ele os repreendeu por causar a ira de Deus ao dizerem: se ao menos tivéssemos morridos no Egito. Na planície, o pecado de Baal Peor em Shitim, nas planícies de Moabe. No Mar Vermelho, a rebelião do povo. E em Parã, o que eles fizeram no deserto através dos espiões. Entre Tofel e Lavã, Rabi Yohanan disse: nós procuramos na Torá inteira, mas não encontramos nenhum local chamado Tofel ou Lavã. No entanto, isso significa que ele os repreendeu por causa das tolices que eles falaram, Taflu, a respeito do maná, que era branco, Lavã, ao dizer: nós não aguentamos mais este maná. Em Hatzerot, com a revolta de Korah, e por fim, de Zahav, ele os repreendeu por causa do bezerro de ouro. Bom, ao repreender o povo judeu aqui, Moshe não mencionou ou mesmo fez qualquer alusão aos seus pecados. Ao contrário, a fim de manter a dignidade do povo, ele meramente citou os lugares onde eles pecaram. E isso nos ensina como nós devemos ser cuidadosos para não envergonhar os outros. Se em algum caso for necessário repreender alguma pessoa, mesmo que por transgressões sérias, como aquelas indicadas por Moshe aqui, nós devemos fazer isso de forma sutil e gentil, enquanto ao mesmo tempo aproximamos a pessoa com cordialidade e amor. Nossos mestres disseram: Sihon foi difícil de superar. Sua altura era como uma torre de parede e ele era mais forte do que todas as criaturas. Ele era mais alto do que qualquer torre na terra. Portanto, nenhuma criatura foi capaz de ficar diante dele. Mas em Amós 2:9 está escrito: mas eu destruí seu fruto acima e suas raízes abaixo. O que o santo bendito seja ele fez? Ele amarrou o anjo ministrador que pertencia a ele e à sua terra. Então ele o lançou de seu lugar e o entregou a Israel. Portanto está escrito: contudo eu destruí seu fruto acima e suas raízes abaixo. Nossos mestres disseram: Sihon e Og eram mais fortes do que Faraó e seus exércitos. E assim como eles proferiram uma canção sobre a queda do Faraó, eles também foram dignos de uma canção sobre a sua queda. Por isso, Davi proferiu uma canção sobre eles, conforme declarado: aquele que derrotou grandes reis, Sion, rei dos amorreus. Ao criar as forças de santidade e as forças de impureza, Deus criou uma em oposição à outra. Para cada força sagrada, Deus criou uma outra diametralmente oposta e equivalente. Ário, o bispo, personificava a sabedoria Chokhmah da impureza, aludido pelo fato de que a palavra ário, em hebraico, contém em si as letras da palavra Or, que significa luz, e luz é Chokhmah. Como Chokhmah é a habilidade em perceber a unidade absoluta de Deus, nós vemos que, mesmo a Chokhmah de impureza personificada por Ário, se aproximava da unidade de Deus, pois Ário foi um bispo que rejeitou certos aspectos de sua religião que eram incompatíveis com a unicidade de Deus, e por este comportamento ele foi excomungado.
Na primeira aliá de Devarim, Moshe menciona duas grandes promessas de Deus feitas a Abraham: multiplicar grandemente a sua descendência e conceder-lhes a terra prometida. Em Devarim, o cumprimento dessas promessas torna-se evidente, uma vez que Israel já se tornou um povo numeroso e está prestes a conquistar Eretz Israel. Após muitos anos e eventos, é significativo voltar à origem dos fatos para refletir sobre essa grande jornada. E Moshe reconhecia que falar das promessas de Deus era mais importante do que relatar quaisquer acontecimentos históricos. As promessas são, na verdade, uma referência fundamental para compreender quem Deus é, quem nós somos e qual o propósito dessa relação entre Hashem e o seu povo. Muitos dos erros cometidos por Israel, conforme relatado no livro de Devarim, podem ser atribuídos a uma amnésia às antigas promessas. E para evitar erros futuros, Moshe sabia exatamente por onde começar o seu discurso, as promessas de Deus para o seu povo. E é importante ressaltar que as promessas de Deus não são apenas uma dívida ou um método de barganha. Elas não se tratam apenas de uma realização pessoal focada em nós mesmos. As promessas de Deus estão relacionadas a uma aliança e têm como objetivo atingir o coletivo. Mas como podemos entender as promessas, sua importância e a sua relação com Yeshua na definição da nossa identidade e relacionamento com Deus? Quem é Deus? Quem somos nós? E qual é o propósito dessa relação? Por fim, vale a pena viver pela promessa? E essa é uma pergunta que cada indivíduo deve se fazer, considerando a importância e o significado das promessas de Deus em sua própria vida. Uma observação interessante é perceber que as duas grandes promessas estão interligadas, pois ser uma grande nação requer possuir uma terra. A Epístola aos Hebreus relata que Abraham morreu sem ver a promessa de Deus se cumprir. E isso nos leva a compreender que a promessa foi feita ao indivíduo, mas não é apenas uma questão pessoal. Pois mesmo Abraham recebendo as promessas de se tornar uma grande nação e possuir uma terra, ele faleceu como um peregrino sem testemunhar o cumprimento das promessas, pois elas dependiam do fator tempo. Apesar disso, Abraham estava disposto a sacrificar Isaque, pois ele compreendeu que o propósito de Deus era maior do que ele. E ele não se limitava à sua própria vida. Abraham percebeu que ele era apenas uma peça fundamental desse quebra-cabeça que nos levaria ao Messias Yeshua. Quem é Deus? As promessas feitas a Abraham trazem grandes transformações em sua vida, revelando em seu relacionamento os atributos de Deus, seus princípios e o plano de redenção da humanidade. Podemos então perceber a grandiosidade do propósito de Deus a Abraham. Quem somos nós? Diante dessa revelação sobre quem Deus é, resta-nos reconhecer que estamos em um estado de pecado e separados da presença de Deus, assim como aconteceu no Éden. Nos afastamos completamente da identidade de Deus, de seus princípios, e nos perdemos em uma terra de idolatria. Então, qual o propósito da relação entre Deus e a humanidade? O propósito é o resgate e a salvação do plano original, o Éden. E ao compreendermos isso, torna-se fácil admitir uma vida de renúncia, de morte para o ego, uma vez que as promessas, os planos e os propósitos de Deus não visam as realizações dos nossos sonhos pessoais ou a promoção de um plano de carreira em nossas vidas. Todos os grandes personagens da Bíblia tiveram seu destaque com o propósito de instruir, salvar e resgatar o povo. Atualmente é uma tendência de buscar fama, sucesso, viralização, se destacar através de uma virtude, dom ou habilidade que possuímos. E às vezes caímos no erro de usar o nome de Deus para nos promover. Mas isso está errado e é necessário nos arrependermos urgentemente
Caso contrário, nunca seremos verdadeiramente escolhidos por Deus, cumprindo a nossa parte nessa história, escrita por Ele, para resgatar a humanidade. O livro de Devarim repete os acontecimentos que envolveram os erros do povo de Israel em sua jornada, e agora fica evidente que aquela geração não compreendeu quem Deus era, quem eles eram e qual era a sua missão e responsabilidade coletiva. Eles se renderam às suas necessidades pessoais e, por não compreenderem a promessa de Deus, muitas vezes tiveram desfechos ruins. Sobre isso está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 1 e 2. Tenhamos cuidado, então, para que nenhum de vocês seja considerado incapaz de alcançar a promessa de entrar no descanso de Deus. Também a nós foram anunciadas as boas novas, assim como a eles. Mas a mensagem que ouviram não lhes serviu de nada, pois não foi acompanhada pela fé daqueles que o receberam. A fé está relacionada ao conhecimento e entendimento. Neste caso, eles não compreenderam a promessa e por isso muitos pereceram. E para concluir, Yeshua deve estar muito bem centrado em nossos corações para compreendermos todas as nuances da caminhada, entendendo o conhecimento sobre Deus, sobre nós e o estabelecimento da conexão com o Eterno só acontece quando internalizamos Yeshua como caminho até Deus, a verdade sobre toda essa estrutura, e a vida eterna está nele. E que ninguém herdará a terra se não morrer para si como ele morreu e ressuscitar nele para uma nova vida, vida de santidade em Deus, no centro do seu propósito. E agora finalizando sem o resumo das leis contidas na Parashá Devarim, porque a Parashá Devarim não relaciona nenhuma lei. Então espero que você tenha gostado, deixa aí o seu joinha e até a semana que vem.